1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 31, diz assim a palavra do Senhor. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedorias. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Por sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus bendito e Deus santo, diante, Senhor, da tua igreja, Pai, está a tua palavra. Nós queremos te pedir a direção do teu Espírito, para que cada um que está aqui possa ouvir a tua voz através desse ensinamento, possa ser transformado através da tua palavra, e que nós possamos ver, ó Deus, os frutos daquilo que tu tens trabalhado nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado aqui acerca do ambiente em que essa igreja se encontrava, e como esse ambiente ele influenciou a própria igreja. Nós falamos aqui que os coríntios, utilizando aqui as palavras do famoso pregador, eles gostavam de oratória, gostavam de filósofos, de discursos retóricos, assim como o brasileiro gosta de futebol. E essa cultura, esse prazer em discursos, esse prazer na oratória, eles levaram para dentro da igreja, a tal ponto de que Paulo, Apolo, Pedro, outros pregadores, eles eram comparados não de acordo com o conteúdo da mensagem, mas de acordo com a forma em que eles abordaram. Ou seja, os coríntios, quando olhavam para Paulo, olhavam para Apolo, eles não julgavam o conteúdo da mensagem, eles julgavam como é que eles se expressavam. Olha como Apolo usa umas palavras fortes, bonitas. Olha como Apolo ele é eloquente. Olha como o apóstolo Paulo ele fala de umas palavras tão interessantes. E Paulo começa a combater esse tipo de cultura, esse tipo de pensamento que está dentro da igreja. E ele vai então, nesses versículos que nós lemos aqui, ele vai tratar acerca do conteúdo da sua mensagem. Como nós falamos, nós encerramos na sexta-feira passada, o versículo 17, ele falou assim, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra,
para que não se anule a cruz de Cristo. Então ele vai usar essa mesma expressão, palavra, né, que no grego é logos, que fica raciocínio, discurso, e ele vai usar essa palavra de sabedoria, ou sabedoria de palavras, como um contraponto ao que ele de fato ele faz. Ele diz: certamente a palavra da cruz. Enquanto os coríntios queriam a palavra da sabedoria, o logos, né, a retórica de sabedoria humana, ele vem trazer a palavra da cruz. Ele não veio simplesmente preencher um pedido dos coríntios. Ele não estava ali para disputar com as filosofias daquele tempo. Ele não estava ali simplesmente para competir com eles. Não, ele está ali para trazer a palavra da cruz. E que palavra da cruz é essa, irmãos? Para a gente que nós estamos acostumados em falar sobre cruz, falar sobre a crucificação de Cristo, sobre a morte de Cristo, aquilo naquela cultura era um absurdo ele falar aquilo. Era algo inconcebível. De uma certa forma, o que era a palavra da cruz? Era dizer que um judeu de uma cidadezinha lá de Israel, ele morreu nas mãos de romanos como criminoso, como ladrão qualquer, como um salteador qualquer, e através dessa morte nós temos paz com Deus, nós temos relacionamento com Deus. E ele chegava, irmãos, nos lugares e pregava essa mensagem. Ele não diz assim: bom, talvez os coríntios não vão compreender, ou não vão aceitar, ou vão achar ridícula essa mensagem, mas ele diz: não, essa mensagem é a que eu vou pregar. Ele diz: o conteúdo dessa mensagem eu não vou retirar. E ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É interessante aqui que ele vai colocar dois grupos de pessoas. Geralmente Paulo fala sobre judeus e gentios, né? Mas aqui ele não está colocando a dualidade, não está colocando aqui os dois grupos como se fosse judeu e gentio. Ele está falando dos que se perdem e dos que são salvos. Ele não está dizendo que os judeus são aqueles que são salvos, nem está dizendo que os gentios são aqueles que se perdem. Ele vai dizer no decorrer dessa mensagem que tanto o judeu quanto o gentio, eles podem se perder. Não é a raça, não é a condição social, não é a condição geográfica que vai dizer se uma pessoa é salva ou não, mas sim a resposta que ele vai dar diante da mensagem da cruz. E aqui, meus amados irmãos, cabe a nós entendermos que não é a nossa posição social, não é nem mesmo a nossa placa de igreja, porque tem, né, camarada assim: não, o que salva mesmo é a Bela Vista, o que salva mesmo é a Deus é Amor, o que salva mesmo é a Igreja Batista. Não é o local, mas é a sua resposta diante da mensagem da cruz. Aqui ele vai colocar em contraponto: a palavra da cruz é loucura para quem? Para aqueles que se perdem, mas para os que são salvos é o poder de Deus. Aqui, irmãos, cabe a nós entender o que é essa loucura que Paulo fala. Que eu já vi pastores famosos por aí, né? Não, a gente é louco mesmo com Jesus, né? E Paulo dizia que a gente tem que ser louco, doido. Aí tinha um camarada, um pastor, isso aí tá, depois você procura aí no YouTube aí, mano, nessas redes sociais, que pegou a Bíblia e diz assim, como se a Bíblia fosse uma droga, né? Cheirando assim a Bíblia, né? Aqui é a minha droga, eu estou viciado na Bíblia. Aí começando a justificar, dizendo que a gente é louco com Jesus mesmo. Não é esse tipo de loucura, irmãos, que Paulo está falando, né? Mas ele fala qual é a loucura? É a da palavra da cruz. É loucura
para os que se perdem. Em outras palavras, a gente só pregar a mensagem da cruz, por si só, isso é loucura. Não precisa inventar moda não, né? Tem pastor, tem camarada que gosta de inventar moda. Diz assim, não, é para provar isso aqui que Paulo falou. Não, a própria mensagem da cruz, ela é loucura. Aqui, irmãos, nós vamos no decorrer da mensagem entender por que é que para aquelas pessoas a palavra da cruz, ela é loucura. Mas é importante nós entendermos duas coisas. Em primeiro lugar, os gentios. Quem eram os gentios? Eram os que não eram judeus. Ou vamos colocar aqui os gregos, né, que eram aqueles que amavam a sabedoria. Eles buscavam o conhecimento de uma maneira muito superior a qualquer outro tipo de povo. Eles tinham prazer em buscar a sabedoria. Eles tentavam entender como é que o mundo foi criado, o que é que a matéria compõe esse mundo. Eles começam a discorrer o que é que significa beleza, o que é que significa justiça, o que é que significa verdade. E então eles estão o tempo todo buscando entender como é o mundo. Já os judeus, eles foram nascidos com uma promessa, né, de que seria uma grande nação. Eles saíram do Egito de uma maneira poderosa, e na mente deles o Deus de Israel era o verdadeiro Deus, tá certo? Mas era o Deus que era acima de qualquer outra nação, e nenhuma era capaz de destruir militarmente o povo de Israel. E eles pensavam que o Messias, o Deus, ele iria, de uma certa forma, mostrar todo esse poder que ele tinha através da nação de Israel. E quando Paulo fala da palavra da cruz, que é loucura, ele está falando para quem? Para esse povo grego, que buscava o conhecimento, e para os judeus, que esperavam os sinais, esperavam os milagres de Deus. A gente vai explicar melhor sobre isso lá na frente. Mas aqui é interessante que Paulo fala assim, que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Loucura aqui no sentido de insanidade, de tolice. Mas para nós que somos salvos, ele é o poder de Deus. Interessante porque para o grego, conhecimento é poder, né? Usando aqui as palavras de um filósofo, né? Conhecimento é poder. Quanto mais você conhecia, mais poder você tinha. Vem dos gregos, irmãos, um bocado de coisa que a gente conhece hoje. E eles pensavam que quanto mais conhecesse, mais poder eles tinham. Já os judeus imaginavam que quantos mais milagres, quanto mais sinais Deus fizesse, mais o poder de Israel iria crescer. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nem esse conhecimento, nem esses milagres que os judeus esperavam, mas o poder de Deus, ele é manifestado através da cruz de Cristo. Aí lá no versículo 19, ele vai citar aqui uma referência, né? Que nós lemos nessa noite, Isaías 29, 14. Ele diz assim: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Quando Paulo cita esse texto, né, no contexto lá de Isaías está falando de que muitos profetas naquele tempo estavam cegos, não entendiam, não conheciam, não tinham revelação de Deus. E muitos deles achavam que poderiam encobrir certas coisas de Deus. Aí Deus assim, ele faz assim, nas palavras do profeta Isaías, como um debate, né? Então, olha aqui, eu vou cegar vocês, eu vou aniquilar o entendimento de vocês, porque vocês estão como um vaso, dizendo para o oleiro como deve ser feito. Ele está achando que o vaso tem mais conhecimento do que o oleiro. E aqui, irmãos, quando Paulo ele vai falar justamente sobre isso, que vai destruir a sabedoria dos sábios e aniquilar a inteligência dos instruídos, ele está dizendo que o homem ele não é capaz
Deus vai cegar o entendimento deles. Irmãos, se existe um castigo maior que Deus pode dar ao homem, não é quando ele está enfermo, não é quando ele perde um ente querido na sua família, não é quando ele passa por uma crise financeira. O maior castigo que o homem pode ter é quando ele está com a sua mente entorpecida. O que é entorpecido, pastor? Não sente nada, né? Ou seja, ele peca e não sente mais nada. Ele age de maneira rebelde contra Deus e ele não sente mais nada. Aí Paulo está falando justamente desse tipo de pessoa que continua na sua incredulidade, continua negando aquilo que Deus está revelando para ele. E aqui cabe o julgamento de Deus. Deus destruirá a sabedoria dos sábios e aniquilará a inteligência dos instruídos. Aí ele continua, irmão, no versículo 20, dizendo assim: onde está o sábio, onde o escriba, onde o inquiridor deste século? Ele vai falar justamente dos grupos ali que estavam em voga, que eram os detentores da sabedoria. O sábio aqui era o filósofo, aquele que conhecia profundamente, né, os mistérios, que conhecia ali a filosofia grega. O escriba, quem era o escriba? Era aquele camarada versado na lei, que conhecia a lei, que conhecia ali os mandamentos, conhecia as regras. Quem é esse inquiridor deste século? O inquiridor desse século, segundo alguns estudiosos, eram justamente aqueles que gostavam, né, de oratória, dos discursos. Se a gente fosse colocar, irmãos, nos dias de hoje, quem são essas pessoas? São os cientistas, são os religiosos, são talvez os coaches, né, os inquiridores deste século, né, as pessoas que ensinam a filosofia deste mundo, as ideias desse mundo. E nada contra o coach, mas sim a filosofia desse mundo sem Deus. E quando ele fala isso, ele está dizendo o quê? Onde estão essas pessoas? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Cada uma dessas pessoas, o filósofo, o escriba, o palestrante, todos eles buscam uma sabedoria eterna, que abarque todas as coisas, que ele possa compreender a vida, que ele possa compreender a melhor maneira de viver. Aí cada um deles procuram o seu determinado tipo de ídolo. Ele diz assim: não, eu vou conseguir através da ciência. Irmãos, lá dos causadores, né, de uma revolução cultural que ocorreu, foi justamente na Primeira Guerra Mundial, porque eles pensaram assim: a ciência vai avançar e nós vamos resolver todos os problemas da humanidade. Aí quando a ciência avançou, aí veio a Primeira Guerra Mundial, o que é que os cientistas inventaram? Inventaram foi armas, né? Inventaram foi mais problemas. E a ciência, ela não resolve os problemas da humanidade. As regras, as leis e mais leis que os escribas, os doutores da lei dizem: você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, eles não servem para resolver os problemas da humanidade. As filosofias desse mundo, que diz que simplesmente você é a melhor pessoa do mundo, que você não tem erro, né, como muitos dizem por aí, elas não podem resolver o problema da humanidade. E aqui Paulo ele vai justamente falar isso, que Deus transformou a loucura, ele diz assim: não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo. E aqui, irmãos, cabe um entendimento sobre essa pergunta que Paulo fala: o que é louco? O que é insano? É aquilo que um cientista
É aquilo que uma pessoa muito inteligente diz? Ou é aquilo que Deus diz? Eu me lembro que, estudando na ensino médio, se falava sobre muitos cientistas, muitos estudiosos, que enfrentaram oposição. Por exemplo, até um tempo se imaginava que a Terra ela era plana, Aí veio lá Galileu e disse: não, ela é redonda, é uma esfera. Aí disse: não, você está doido, não tem nada a ver isso. Outros pensavam: não, é o Sol que gira, O Sol gira em redor da Terra. Disse: não, isso é loucura. E por que eles achavam que era loucura? Tem dois meios da gente achar que uma coisa não faz sentido. Tem duas coisas que a gente... tem duas maneiras de você achar que uma coisa não faz sentido. Ou se você sabe demais, ou se você sabe de menos. Quando você, por exemplo, lá o Galileu sabia muito, e ele disse: a Terra é redonda, os que não sabiam muito diziam: está doido, não sabe de nada. Aí, diante, irmãos, daquilo que é sábio ou daquilo que é louco, quem vai estar com a razão? Aquele que sabe mais. E quem sabe mais é o próprio Deus. Pastor, talvez você possa pensar assim, que essa mensagem está muito distante, pastor? Está muito distante, está muito filósofo, está muito longe. Mas não, irmãos. A verdade de Deus, a sabedoria de Deus, ela está nas Escrituras Sagradas. É Deus quem vai dizer como deve ser o seu casamento, é Deus como vai dizer como devem ser os seus negócios, é Deus que deve dizer como vai ser sua fé. Tudo vem da sabedoria de Deus. Não é o pastor, não é o estudioso, não é o filósofo que vai dizer a melhor maneira de você viver a vida, porque eles não sabem de nada. E para eles o que você entende, para eles o que a palavra de Deus diz é loucura. Mas é loucura por quê? Porque eles não têm o entendimento de Deus. Deus, ele é conhecedor da vida. Deus, ele sabe o que é melhor para você. E é por isso, meus amados irmãos, que a palavra do Senhor vai nos dizer, e nós podemos aplicar isso para a nossa vida, que Deus tornou a sabedoria deste mundo uma verdadeira loucura. Porque eles querem conduzir a vida sem saber. Você já deu, irmãos, um carro, uma moto, um cabelo, assim, um corte de cabelo, assim, toma aqui, faça aqui, vê se você sabe, tá a cabeça assim no cabeleireiro que não sabe, o cabo estraga, Eles veem que não é varista, não é só um ar-condicionado que é bom, não tem a mão boa também. Mas quando você bota na mão dele, qual o problema, irmão Rogério? O carro sai mais estragado, O veículo sai pior do que foi. E a nossa vida, ela não pode estar nas mãos desses que aparentemente sabem. Porque você colocar ali uma roupa ali de mecânico, colocar, dizer um bocado de nome lá estranho. Eu lembro que meu pai, uma vez, ele disse que era mais jovem, ele acertou ajeitar um ventilador, Tava só um fiozinho lá solto, ele colocou. Aí na vizinhança lá dizia a fama, o neto sabe ajeitar, Aí pronto, veio um bocado de negócio que ele não sabe nem para onde ia, Aí o que ele falou? Não, isso aqui é fusível, tem que trocar, Começava a inventar o problema e despachava para outro lado. E aparentemente, irmãos, neste mundo tem pessoas sábias, instruídas, mas diante de Deus a sabedoria deles é loucura. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Aí no versículo 21 ele diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem
pela loucura da pregação. Aqui, irmão, nós temos dois aspectos importantes nesse versículo. Em primeiro lugar, sobre a impossibilidade de conhecer a Deus fora da cruz. Parece ser um absurdo, parece ser muito radical falar isso, mas essa é a verdade. Não dá para você entender a Deus de verdade fora da cruz. Pastor, seja mais prático, não estou entendendo. Você só vai entender a justiça de Deus quando você olhar para a cruz. Você só vai entender o amor de Deus quando olhar para a cruz. Você só vai entender a santidade de Deus quando olhar para a cruz. É isso que Paulo está dizendo. Você não dá para entender a Deus só olhando para a natureza. Para a natureza dá para você entender que Deus é inteligente, Deus é sábio. Agora, quando você olha para a cruz, você entende como Deus castiga o pecado. Quando você olha para a cruz, você olha quanto Deus se importa com a sua vida. Quando você olha para a cruz, você vê o quanto Deus ele se distancia do pecado. Então é aqui que Paulo está dizendo que através da sabedoria daqueles homens era impossível conhecer a Deus. Aqui Paulo vai de encontro aos relativistas, né? Ele diz: todos os caminhos levam a Deus. Não, é a cruz de Cristo que leva até Deus. Aí ele, quando ele fala, irmão, ele diz assim, ó: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Crer aqui não é simplesmente uma ação mental, ela é uma disposição, né? Você passar a agir dessa maneira. E é interessante que você pode reagir de duas maneiras diferentes diante da mensagem. Ou você crê, ou você acha uma loucura. É interessante, irmãos, como a mensagem da cruz ela é. Porque é como o sol, que ele pode endurecer o cimento, ou pode amolecer a manteiga. A mesma mensagem da cruz, ela pode te dar uma disposição para crer, entender, isso aqui é verdade, Deus me ama de verdade, Deus pune o pecado, mas através da cruz eu sou salvo. Ou então você pode dizer: isso aí não faz o menor sentido, o que faz sentido é eu tentar ser bom e merecer a salvação. E aqui, irmãos, Paulo está dizendo que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aí diz assim, ó: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Eu quero aqui explicar esses dois versículos, que eles estão em unidade aqui. Para os judeus, eles tinham uma promessa, e ainda eles esperam, os judeus que não são messiânicos. O que é que eles esperam? Eles esperam que vai vir o Messias. Esse Messias, ele vai, por exemplo, agora, no contexto que nós estamos vivendo, né? Tem muitas nações ao redor de Israel que querem destruir Israel. Aí vai vir o Messias, que ele vai trazer paz para todo aquele lugar. É um Messias que ninguém vai ter coragem de enfrentar, porque ele vai ser muito poderoso. Então, os judeus, desde o tempo lá da Babilônia, desde o tempo em que foi profetizado, eles esperam o Messias. Aí chega Jesus, começa a fazer um bocado de milagre, começa a curar, começa a fazer isso. O pessoal já abre o olho: ixi, esse aí tem poder. Será se ele é o Messias? Aí começa uma mulher. Começa aí a fama de Jesus correr. Aí de repente, aquele que ia livrar o povo judeu dos romanos, porque naquele tempo os judeus eram uma espécie de escravos, né? Eles estavam colonizados pelos romanos, eles eram subordinados aos romanos. De repente, esses romanos pegam Jesus e crucificam Jesus. Assim você vai ser crucificado.
ainda zomba de Jesus, bota lá na cruz: este é o rei dos judeus, uma forma de zombaria. É tanto que muitos discípulos, eles se afastam. Por quê? Porque eles até o último momento, eles esperavam assim: Jesus vai fazer aqui, vai vencer, né? Jesus vai fazer um contra-ataque, vai vencer. Aí quando Jesus morre, aí está lá os discípulos no caminho de Emaús, né? A gente pensava que ele ia libertar o povo de Israel. Por quê, irmãos? Porque para eles, esse era o papel do Messias. E dizer que esse Messias que foi crucificado, esse Jesus que foi crucificado, que ele era o Messias, aquilo era um escândalo. É por isso que Paulo vai falar no versículo 23: para os judeus isso era um escândalo, e para os gregos isso era loucura. Porque para os gregos, os deuses, eles eram superiores aos homens. Para os gregos, os deuses eram seres poderosos. E para os gregos, tudo vinha da Grécia. Viesse de qualquer outro lugar, era desprezado, era bárbaro, né? A pessoa qualquer ali, não, aquilo ali não sabe de nada não, nem é grego. Aí para os gregos, a mensagem da cruz, quando eles olharam aquilo, eles disseram: como é que é o Deus que veio lá dos judeus, que foi morto pelos romanos, crucificado como ladrão? Esse é o verdadeiro Deus? Isso não faz o menor sentido, isso é loucura. Ainda mais quando Paulo dizia que ele foi ressuscitado, aí é que era loucura mesmo para eles. E aqui, irmãos, no versículo, voltando um pouco, no versículo 22, ele diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Para os judeus, lá no tempo que Jesus estava na terra, ele dizia assim: olha, qual é o sinal de que é o Messias? Ele estava o tempo todo pedindo sinais, porque o Messias tinha que ter poder, o Messias tinha que ter força para vencer os romanos. Para os gregos, eles pediam o que? Sabedoria. Qual é a tua ideia? Qual é a tua filosofia? Aí vem Paulo dizer: não, Jesus morreu na cruz e foi ressuscitado. Isso é loucura. Os gregos pediam sabedoria, os judeus pediam sinais. E isso, irmãos, não está distante de nós. Sabe por quê? Porque para muitos de nós, o verdadeiro Deus é aquele que está o tempo todo intervindo na nossa vida. É o Deus que é todo poderoso, mas é o Deus que está encaixado na nossa mente. Diz assim: não, se Deus é Deus, Ele faz isso. Se Deus é Deus, Ele faz aquilo. Ou então, a pessoa diz assim: não, Deus tem que agir dessa maneira. Ele descarta a Bíblia, né? Não importa, eu quero que Deus seja assim. Eu quero que Deus me aceite do jeito que eu sou, continue do jeito que eu sou, porque a minha ideia tem que ser a ideia de Deus. Isso não está distante de nós, irmãos. Quantas pessoas querem servir a Deus só enquanto Deus está dando algo para ele? Quantas pessoas estão dizendo assim: Jesus é o verdadeiro Deus, porque Ele me abençoou nisso, nisso, naquilo outro. Aí quando Jesus deixa de abençoar, Ele diz assim: não, essa religião, esse Jesus não é o verdadeiro Deus. Ou então a pessoa pensa assim: não, Jesus, se a pessoa, vamos supor aqui, né? Fulano de tal ali gosta de usar drogas. E a pessoa pensa assim: não, mas Deus não liga para isso. Deus quer ver a felicidade do camarada, ele se sente bem com aquilo, e Deus não vai intervir nessas coisas. Ele está querendo encaixar Deus no seu entendimento. A pessoa está ali dentro do casamento, aí diz assim: não, eu vou curtir, eu vou aqui, estou aqui até com minha esposa, mas eu vou aqui namorar com uma, com outro, com aquele outro, porque o que importa é só eu não saber. E Deus também, Ele sabe, mas Ele não diz nada não, porque para isso aí não afeta em nada Deus. Eles querem encaixar Deus, colocar Deus dentro de uma caixa e dizer: Deus tem que ser assim, assim, assado. Era assim que os judeus pensavam, era assim que os gregos pensavam, e é assim que muitos dentro da nossa cultura também pensam. Eles querem Deus, mas querem Deus do seu jeito, porque se não for do seu jeito, é escândalo
irmãos, como essa mensagem ela está tão presente nos dias de hoje. Como nós estamos o tempo todo pedindo sinais, como nós estamos o tempo todo pedindo que Deus se encaixe na nossa ideia de Deus, quando Deus ele já foi revelado através das Escrituras Sagradas. No versículo 24 ele diz assim, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Talvez a gente pode se perguntar por que Deus simplesmente não mostra logo todo o seu poder. Por que Deus não mostra logo toda a sua sabedoria? Gente, eu penso assim às vezes, sabe, irmão? A gente vê um cara mentindo lá no Jornal Nacional, a gente dá vontade de dizer assim, rapaz, devia Deus dar um infarto nesse camarada agora, né? É, irmão Marcos? E por que Deus não mostra logo todo o seu poder? Por que Ele não mostra a sua sabedoria? E aqui Paulo ele vai nos dizer. Ele diz assim, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Quem é Cristo? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Ou seja, o poder de Deus, ele já foi revelado. A sabedoria de Deus já foi revelada. Foi revelada de que maneira, pastor? Porque ele não atende isso que eu estou pedindo, porque ele não se encaixa com esse meu pensamento. O poder de Deus e a sabedoria de Deus, eles foram revelados na cruz de Cristo. Ali nós vemos, irmãos, Cristo de maneira poderosa, mas mesmo que esteja em fraqueza. Sabe por quê? Cristo transformou os seus inimigos em servos. O que é que um rei poderia fazer? Ele poderia destruir ali aqueles inimigos. Mas quando a gente vê Jesus Cristo morrendo, o que é que acontece? Parece lá um centurião dizendo: este verdadeiramente era o Filho de Deus. A gente vê Cornélio lá na frente aceitando a Cristo. Tudo isso era o poder de Deus. A gente vê um camarada bravo como o apóstolo Paulo se convertendo e se tornando o maior pregador de todos os tempos. Tudo isso, meus amados irmãos, é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, porque ali nós vemos a revelação perfeita do Pai. Ali você entende, você quer entender como é Deus. Os gregos estavam lá tentando descobrir, né? Aristóteles tem lá filosofia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Aristóteles tem lá a filosofia dele, dizendo que Deus era um motor imóvel. Aí tem outros lá dizendo que Deus é água, Deus é isso, Deus é aquilo outro. Aí vem Jesus Cristo mostrando o amor de Deus, mostrando a justiça de Deus, mostrando a sabedoria de Deus através da cruz em que ele foi pregado. Ali, irmãos, nós vemos a revelação do Pai para nós. No versículo 25, já estou encerrando, diz assim, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aquilo que nós falamos aqui, irmãos. Se a gente... Outro dia eu fui lá no irmão Zé aí, vendo ele trabalhando lá, faz tempo, né? Aí eu vendo ele passando um negócio lá numa tábua, né? Mas o que o irmão Zé aí está fazendo? Quando eu fui olhar no outro dia lá, estava lá a obra de arte, né? Quando a gente olha e não entende, a gente pensa assim, não, isso não tem nada a ver, né? Loucura. Aí quando é depois o resultado, aí a gente vê a sabedoria. Entenda bem, irmão, deixa eu colocar isso de maneira bem prática. Tem coisas que acontecem na nossa vida
que a gente pensa que é loucura. Tem coisas que acontecem na sua vida que você pergunta por que Deus permitiu isso. Mas aquilo que para nós é loucura é sabedoria de Deus. Deus sabe o final da história. Deus sabe de todas as coisas. E cabe a nós não querer ser o inquiridor deste século, não querer ser o sábio aos seus próprios olhos, mas sim ser cativo e obediente ao nosso Senhor. Ele diz assim, irmãos, versículo 26, irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Veja aqui, irmãos, duas questões importantes. Primeiro, Paulo vai falar aqui sobre a vocação, né? Essa vocação aqui não é a vocação profissional, nem mesmo a vocação ministerial, é a vocação de chamado. Ele está dizendo que Deus, Ele chamou, não foi os sábios, não foram muitos os sábios, não foram muitos os ricos, não foram muitos ali os de boa fama, mas Ele escolheu justamente os humildes, os pequeninos. Jesus vai falar sobre isso também lá em Mateus capítulo 11. Ele ocultou essas coisas aos sábios e instruídos e revelou aos pequeninos. Por que ele fez isso? Em primeiro lugar, o sábio, com seu orgulho, ele simplesmente não quer. Você sabe aquela pessoa orgulhosa? Diz assim, não, eu já sei. Você vai ali ajudar ela, aí diz, não precisa não, que eu já sei. Aí ele na verdade não sabe, só que ele é tão orgulhoso, que ele vai continuar naquilo ali, ele vai quebrando a cara, e ele não aprende. E Deus está chamando, Deus está falando para aquela pessoa, Deus está dizendo para aquela pessoa, e diz, não, é do meu jeito, é o meu pensamento, é a minha ideia, o que esse camarada está falando, o que a Bíblia está falando, é tudo ultrapassado, importa é o que eu penso. Aí do orgulho dele, por causa do orgulho dele, ele não entende o Evangelho. É por isso que Deus não chama. Não é porque Deus não chama, né? A pregação é para todos, mas o orgulho dele endurece o coração de tal maneira que a mensagem não entra. E em segundo lugar, irmãos, Deus, Ele tem ali a sua forma de atrair certas pessoas. Por que é que eu não, em culto dia de domingo, em culto ou em outros cultos, eu não fico forçando a pessoa dizer assim, venha, pega esse irmão, arraste ele, amarre ele aí, bote ele aqui para frente. Teve um camarada que eu acho que já contei até aqui, né? Ele dizia assim, olha, quem aceitar Jesus aqui vai ganhar um CD, um cantor, né? Meu irmão, o show dele todo dia era uma pancada de gente aceitando Jesus, mas depois ninguém via mais esses crentes, né? Só queria ganhar o CD, né? Mas por quê? Porque quando o pregador atrai, é uma coisa. Quando Deus atrai, totalmente diferente. Deus, Ele chama, Ele vai chamando. Agora, muitas vezes, a pessoa está tão orgulhosa, né? Está tão endurecida que diz assim, não vou não, né? Aí, Deus está chamando, mas Ele continua no seu erro, continua na sua atitude. Mas o que acontece, irmãos, que a gente percebe que Deus, Ele tem um modo de trabalhar que a gente não entende. A gente não entende. Estava conversando outro dia com o pastor André, né? Aí ele falando justamente do nosso irmão Pedro. Ele disse assim, já pensou, né? Assim, a gente fazia culto, né? A irmã Elisângela na época ainda não era crente. Aí depois ela se converteu, ficou lá orando pelo Pedro. Aí depois o Pedro vem e aceita Jesus. Né? Fui eu? Não.
Foi o pastor Furtado? Foi o pastor Furtado? Foi o pastor? Foi não. Foi quem? Foi Deus. Deus, ele atrai, ele chama de uma tal maneira que quando você ouve a voz de Deus, aquilo que antes era loucura se torna em sabedoria de Deus. A ponto de que você diz assim: por que eu não fui aceitar Jesus antes? Por que eu não me converti antes? Por quê? Porque agora os seus olhos foram abertos, Deus atraiu você e agora você entende a mensagem de Cristo. E ele fala isso no versículo 29, por quê? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Que é muito fácil, irmãos, eu chegar aqui com um diploma, né? E dizer assim: olha, eu conheço. Dizer assim: olha, eu sou um filósofo aqui, eu sou um médico, sou uma pessoa conhecedora. Começar a falar os discursos todos. Aí Paulo está dizendo aqui: olha, o chamado não foi porque você foi instruído, não é porque você era um bambambam, não era porque você conheceu demais. O chamado não tem glória nenhuma para você, não tem mérito nenhum para você. Não é porque você era instruído, não era porque você era sábio, não era porque você era de uma boa família, é simplesmente porque Deus o chamou. E aí no versículo 30 e 31, vamos aqui encerrar. Vamos lá, estamos quase já nas últimas, né? Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para ele diz assim: olha, enquanto os gregos tinham lá a sabedoria dele, enquanto os judeus estavam ali esperando aí no Messias, Deus transformou Cristo na verdadeira sabedoria. E essa sabedoria, ele vai dizer, tem justiça, santificação e redenção. É a consequência da sabedoria. Lá na cruz de Cristo, a gente vê justiça. Enquanto os gregos, enquanto os judeus dizem assim: olha, cumpra a lei e você vai ser salvo, você vai ser justificado por Deus. Lá na cruz a gente vê, Cristo morreu na cruz, pagou os seus pecados e hoje você é perdoado. Lá na cruz a gente vê santificação. Por quê? Porque quando Jesus ele proclama as palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Ali a gente está vendo que o Pai ele não tem contato com o pecado, e por Jesus está pagando pelos nossos pecados. Naquele momento o Pai se afasta de uma certa maneira que nós não conseguimos compreender, mas nós entendemos que o pecado se afasta, Deus se afasta do pecado. E por último, nós temos também redenção. Eu falei aqui numa das primeiras mensagens que aqueles coríntios, a maioria deles eram ex-escravos, eram pessoas que eram escravos e se tornaram ali alforridos, né? Não estavam mais na condição de escravos. E eles chegaram naquela condição e talvez pensaram assim: agora sim eu sou uma pessoa digna, não sou mais escravo. Mas muitos eram o quê? Eram escravos do pecado, eram escravos dos seus próprios prazeres. Aí Paulo está dizendo que em Cristo nós temos redenção, que a pessoa não precisa mais ser escravo do pecado, porque Cristo na cruz do Calvário, Ele não apenas perdoa os nossos pecados, mas na cruz do Calvário também Ele nos liberta da força do pecado. E ele fala isso porque, irmãos, lá no finalzinho ele vai citar Jeremias 9:24, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então você é justo hoje, não é porque você diz assim: não, eu faço tudo certinho, então Deus olha para mim e diz: agora você é justo. Você é justo hoje por causa de Cristo. Então, se você quer se gloriar, diz assim: ó, eu sou o cara. Você não faça isso não. Você diga: Jesus é o cara. Jesus fez isso por mim. Quando você entender assim: olha, você é santificado, você está separado, foi porque Cristo te separou lá na cruz do Calvário. Quando você diz: eu sou uma pessoa liberta, não pense que você diz: estou liberto porque eu consegui me libertar. Não,
Você é liberto porque Jesus te libertou da escravidão do pecado. Então o apóstolo Paulo fala: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Meus amados irmãos, para a gente aplicar essa palavra na nossa vida, as nossas fraquezas, as nossas tribulações, elas não podem ou elas não devem nos escandalizar. Escute isso. Os judeus se escandalizavam em Cristo, em Jesus, por quê? Porque eles diziam: não é possível ele ser o verdadeiro Messias se ele sofreu tanto. E às vezes a gente pensa assim: não é possível Deus me amar e eu sofrer tanto. É possível sim, porque ele já fez isso lá na cruz, quando ele permite que o seu filho sofra. Ele não deixou de amar Jesus, ele continuou amando. Nós entendemos, irmãos, que a nossa simplicidade, o fato de você estar aqui hoje e não estar numa mesa de bar curtindo, o fato de você ir todo domingo, o fato de você se preocupar em viver para a glória de Deus, isso não é fanatismo, isso não é viver uma vida medíocre. Pelo contrário, isso é a verdadeira sabedoria. A sabedoria deste mundo diz: aproveite a vida, viva do seu jeito. E a gente encontrou algo que é muito mais sábio do que isso, que é viver para a glória de Deus. E por último, irmãos, nosso chamado de Deus na nossa vida, ele deve produzir gratidão em nós, não é orgulho. Nós não temos nada para dizer assim: ou eu salvei aqui o Zé Ayrton porque eu gosto demais dele, ele é uma pessoa instruída, é uma pessoa poderosa. Eu salvei o Eliseu porque o Eliseu é um camarada que é tocador e eu quero ele aqui na igreja. Não tem nada que Deus olhou para a gente e disse: vou salvar você por causa disso. Não. Tudo é simplesmente graça de Deus. O fato de você um dia ter dito assim: eu quero servir ao Senhor, eu quero ser uma pessoa diferente, até isso foi obra de Deus. Porque se Deus não te chamasse no coração, se fosse só um pregador arrastando você hoje estaria lá no mundo. Mas é porque Deus te atraiu, e hoje você tem que viver uma vida não se orgulhando em si mesmo, mas em gratidão a Deus. Porque, como diz a palavra de Deus, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor.